Imagina isso, você tem uma lembrança bem vívida de um momento da sua infância, detalhes específicos, cheiro, som, até a roupa que você estava usando. Aí, anos depois, alguém que estava lá na hora te diz que aquilo nunca aconteceu daquele jeito, ou nunca aconteceu de jeito nenhum. Isso não é falha boba de memória. A ciência já provou que uma lembrança falsa pode parecer tão real quanto uma verdadeira. Pro seu cérebro, ela é real. Chega de enrolação, vamos direto ao experimento que provou isso. Na década de 1990, uma psicóloga chamada Elizabeth Loftus decidiu testar uma pergunta perturbadora. Seria possível implantar uma lembrança inteira de um evento que nunca aconteceu na cabeça de alguém? Ela e sua equipe recrutaram voluntários e pediram ajuda das famílias de cada um. Cada participante recebeu 4 pequenas histórias da própria infância, escritas com a ajuda de parentes. 3 dessas histórias eram reais, uma era completamente inventada. A história falsa sempre era a mesma estrutura. Você se perdeu num shopping quando criança, ficou apavorado e foi resgatado por um adulto estranho. Os participantes não sabiam qual das 4 histórias era falsa. Foram pedidos para escrever o que lembravam de cada uma em detalhes. E aqui está o resultado perturbador. Cerca de 1 em cada 4 participantes lembrou do evento que nunca aconteceu. Alguns não só confirmaram a história falsa, eles adicionaram detalhes que ninguém tinha contado. A cor da camisa do estranho que os ajudou, o tipo de loja onde se perderam, como se sentiram com medo quando os pesquisadores revelaram no final qual história era falsa. Alguns participantes simplesmente não acreditaram, insistiam que aquela lembrança era real, mesmo sabendo que tecnicamente era impossível. Esse experimento ficou conhecido como o estudo perdido no shopping, e ele não foi o primeiro sinal de que a memória humana é muito mais maleável do que qualquer um gostaria de admitir. Anos antes, a mesma pesquisadora já tinha feito um experimento mais simples e igualmente perturbador. Ela mostrou para voluntários um vídeo de um acidente de carro, depois fez uma pergunta simples, mudando só uma palavra entre grupos diferentes. Para um grupo, a que velocidade os carros estavam quando se bateram. Para outro grupo, a que velocidade os carros estavam quando se esmagaram. Uma palavra, só isso. O grupo que ouviu esmagaram estimou uma velocidade significativamente mais alta, e uma semana depois, quando perguntados se tinham visto vidro quebrado na cena, não havia vidro quebrado nenhum. Esse mesmo grupo teve muito mais chance de dizer que sim, que viu. Uma única palavra usada na pergunta foi suficiente para mudar não só a opinião das pessoas, mas a própria lembrança delas do que viram. Isso ficou conhecido como efeito da desinformação. Informação recebida depois de um evento consegue se misturar com a lembrança original, e o cérebro não consegue mais separar as duas. Só que essa pesquisa não ficou só dentro do laboratório. Na década de 1980 e 1990, um fenômeno se espalhou pelos consultórios de terapia nos Estados Unidos. Pacientes durante terapia começavam a recuperar memórias reprimidas de abuso na infância, memórias que diziam nunca ter tido acesso antes daquelas sessões. Famílias inteiras foram destruídas, pais foram processados e, em alguns casos, presos, com base unicamente nessas memórias recuperadas. Elizabeth Loftus decidiu investigar cientificamente se essas memórias eram confiáveis, e seu próprio experimento do shopping foi a prova que ela usou. Se uma memória inteira de se perder num shopping podia ser implantada em minutos, o que garantia que memórias de abuso recuperadas anos depois, sob sugestão terapêutica, eram genuínas. Ela começou a testemunhar como perita em tribunais, ajudando a questionar casos baseados unicamente em memória recuperada. E o preço que ela pagou por isso foi alto. Ela recebeu ameaças de morte, foi chamada de traidora publicamente. Terapeutas e ex-pacientes abriram processos judiciais contra ela. Uma universidade chegou a investigá-la formalmente, numa tentativa de desacreditar seu trabalho. Anos depois, a investigação a inocentou completamente, e parte da comunidade científica hoje reconhece a síndrome da falsa memória como um fenômeno real, documentado. Só que o dano pessoal contra ela, nessa época, já tinha acontecido. E aqui está a parte que conecta tudo isso com o seu dia a dia. Você já deve ter discutido com um familiar sobre como um evento realmente aconteceu, cada um jurando que a própria versão é a certa. Ou já viu uma foto antiga sua, de um momento que você lembra perfeitamente, mas na real você só
só lembra da foto, não do momento em si. Isso é extremamente comum. O cérebro preenche lacunas usando fotos, histórias contadas por outras pessoas e até imaginação, sem avisar você que fez isso. Testemunhas oculares em processos criminais sofrem exatamente desse problema. Estudos mostram que identificação equivocada de testemunhas é uma das principais causas de condenações injustas já revertidas por exame de DNA nos Estados Unidos. Pessoas inocentes passaram décadas na prisão porque uma vítima ou testemunha tinha certeza absoluta de uma lembrança que, na real, tinha sido contaminada. E é exatamente por isso que esse canal se chama Zona Cinza, porque sua memória não é uma gravação, ela é uma reconstrução feita de novo toda vez que você lembra de algo, e cada reconstrução pode absorver um pouco de informação nova, misturada sem você perceber. Não é sobre duvidar de tudo que você lembra, é sobre entender que certeza absoluta e verdade não são a mesma coisa, mesmo quando a lembrança parece nítida, vívida, inegável. Se esse vídeo te fez lembrar de alguma discussão sobre uma lembrança que você tinha certeza, mas outra pessoa jurava diferente, conta aqui embaixo. Se inscreve para não perder o próximo. Toda semana tem um caso real, um experimento ou uma explicação sobre comportamento humano que a maioria das pessoas nunca ouviu contada desse jeito. Então, um grande abraço e até a próxima!